Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos aprender um pouco sobre a regionalização do continente americano. Já parou para pensar que se você mora no Brasil, você é americano também? Pois é, o Brasil é um país americano e a gente vai entender um pouquinho mais disso nessa aula. O objetivo da aula é compreender o processo de regionalização do continente americano. Lembrando, qual a importância de regionalizar? A ideia de regionalizar, de criar regiões, além de facilitar a compreensão do lugar, o estudo, também é mais fácil de prever políticas para essas áreas, né? Vamos refletir. Você sabe algum critério para regionalizar a América? Quais será que foram os critérios usados para a gente criar uma regionalização do nosso continente? A regionalização do continente americano. O continente americano possui duas regionalizações diferentes, uma geográfica e uma cultural. Isso ocorre por sua grande dimensão e por suas características históricas. Bem, para começar, o que seria uma regionalização geográfica? A regionalização geográfica, ela leva em consideração os aspectos físico-geográficos, ou seja, aonde o continente é maior, aonde o continente é menor, os tipos de rocha que são encontrados em qual área do continente. A regionalização cultural, ela leva em consideração os aspectos sociais, né? E os aspectos culturais, obviamente. O tipo de língua falada, as culturas predominantes, as religiões predominantes e assim por diante. Bem, por critérios geográficos, nós dividimos a América em três partes. A América do Norte, que envolve Canadá, Estados Unidos e México. A América Central e a América do Sul, que é onde o Brasil está localizado. O continente americano, então, tem uma grande extensão latitudinal. O que significa esse latitudinal? Seriam as latitudes. Então, o continente tem várias latitudes. Ele vai praticamente do Polo Norte até o Polo Sul. Lembrando que o sul da Argentina e do Chile quase chegam ali na Antártida, né? Então, nós temos áreas congeladas no extremo norte e no extremo sul do nosso continente. A América do Norte é composta por Estados Unidos, Canadá e México, como eu havia falado antes. Muita gente faz uma confusão, achando que o México faz parte da América Central. Essa confusão acontece justamente por conta da outra forma de regionalizar as Américas, né? É importante lembrar que a Groenlândia, que é esse pedação de terra aqui que nós vemos, por mais que teoricamente ela faça parte do bloco continental americano, ela foi colonizada lá no século IX pelos vikings da Dinamarca, né? E quando eles chegaram lá, eles acharam que aquela terra seria deles, e é deles até hoje, na verdade. Então nós estudamos Groenlândia como Europa e não como América. A América Central é formada por 20 países e ela está dividida em duas. A América Central continental, como o próprio nome diz, ela está ligada aos continentes. Na verdade, ela é o que liga a América do Norte até a América do Sul. Ela forma, então, um pequeno istmo, né? Aqui no Panamá, que é um estreitinho de terra, né? Um pequeno estreito de terra, que impedia, inclusive, a passagem de embarcações entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Por conta disso, foi construído o Canal do Panamá. Beleza? Quais são esses países? Na América Central continental, nós temos Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Na América Insular, nós temos Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas
e Trinidade e Tobago. Aqui também muita gente faz uma confusão, achando que 2 países da América Central insular são africanos. Sempre se ouve falar do Haiti e da Jamaica serem países africanos. Nunca entendi o motivo. Esses países são americanos. Eles são bem próximos do Brasil, inclusive. Sobre a atividade. A América Central pode ser dividida em 2 partes. Essa divisão tem por objetivo facilitar o estudo de cada uma das regiões. Uma vez que cada uma delas apresenta suas particularidades, quais são essas regiões? Que países fazem parte de cada uma delas? E agora é com vocês. Vamos ver como fica uma possível resposta para essa atividade? A América Central pode ser dividida em América Central continental e América Central insular. Na América Central continental nós temos Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Enquanto na América Central e insular nós temos Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbado, Cuba, Dominica, República Dominicana, Granada, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas e Trinidade e Tobago. Bem, insular vem de ilha, que eu havia esquecido de falar antes. Então, América Central insular é a América Central composta por ilhas no Mar do Caribe, naquela região ali do Mar do Caribe, onde se passa, inclusive, o filme dos Piratas do Caribe. É lógico que a gente exclui toda aquela parte mitológica, né? Não existiam pessoas com cara de povo vivendo naquela região. A América do Sul tem 12 países. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. Desses países, 2 deles apenas não fazem fronteira com o Brasil. O Equador e o Chile. Todos os outros países fazem fronteira com o nosso. A maior fronteira do Brasil
é com a Bolívia, beleza? Além disso, nós fazemos fronteira com outro país, que ele não é bem um país. Seria a Guiana Francesa, que é território ultramarino da França. Sendo assim, na verdade, o Brasil faz fronteira sim com a França e não com a Guiana Francesa. Inclusive, para a França, o Brasil é a maior fronteira que eles têm. Essa divisa entre Brasil e Guiana Francesa é a maior fronteira que a França possui. Bem, a América do Sul também pode ser dividida de acordo com critérios físicos do território, separando assim os países em América Latina e América Andina. Ainda dá para colocar mais dois carinhas aqui, que seriam as Guianas e o Brasil. A América Latina corresponde aos países banhados pelos rios que formam a Bacia Platina, ou a Bacia do Rio da Prata. Ela envolve Argentina, Paraguai e Uruguai. Da metade do Brasil para o sul do Brasil, nós também temos rios que compõem o Rio da Prata, como por exemplo o próprio Rio Iguaçu, aqui no Paraná, ou o próprio Rio Paraná. São exemplos de rios da bacia do Rio da Prata. O Brasil não é colocado junto com os países platinos na hora de estudarmos, justamente porque nós temos algumas diferenças culturais em relação aos nossos vizinhos, começando principalmente pela nossa língua. Enquanto eles falam espanhol, nós falamos português. Outra divisão seria a América Andina, que corresponde aos países que abrigam a Cordilheira dos Andes. Aí nós temos a Venezuela, a Colômbia, o Equador, que não faz fronteira com o Brasil, o Peru, a Bolívia e o Chile, que também não faz fronteira com o Brasil. Todos esses países, eles estão localizados na área dos Andes, da Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, para quem não lembra, é aquela cadeia de montanhas que existe aqui na América do Sul. Montanhas extremamente altas, chegando a mais de 5.000 metros de altitude. Essa cordilheira, ela foi formada por uma área de impacto entre placas tectônicas, placas convergentes. Essas placas, elas se tensionam, se empurram e formam a cordilheira. Então, um dos cuidados que todos os países que estão nessa área precisam ter é justamente cuidados com terremotos, pois essa tensão entre as placas ainda acontece na atualidade, as montanhas ainda estão em processo de formação, então ainda existem muitos terremotos. Não à toa, sempre existem notícias de terremotos no Chile. É um dos países com a maior quantidade de terremotos do mundo. Bem, já a regionalização por critérios histórico, cultural e socioeconômico. Até agora nós vimos a regionalização geográfica, mas é a cultural, como ela divide as Américas. Uma das principais regionalizações do continente americano tem como base a origem dos colonizadores, a cultura e o desenvolvimento econômico dos países. Essa proposta divide o continente em América Latina e América Anglo-Saxônica. Lembram que eu falei há pouco sobre a confusão que muitas pessoas faziam com o México, achando que o México fazia parte da América Central? É por causa dessa regionalização aqui. Nessa regionalização, a América Anglo-Saxônica abrange apenas Canadá e Estados Unidos, que vai pegar lá o Alasca, que é um estado norte-americano. Já o México, que na outra regionalização está com eles, nessa eles ficam com o Brasil, pois eles fazem parte da América Latina. Estão percebendo algo no nome dessa regionalização? De onde vem esse nome anglo-saxônica ou latina? Na América anglo-saxônica, nós temos a maior parte da população
falando um idioma de origem anglo-saxã, que é o inglês. Lembrando que o inglês é o idioma oficial dos Estados Unidos e um dos idiomas oficiais do Canadá. No Quebec, no Canadá, se fala francês. Isso até gera uma certa confusão, pois o francês é um idioma de origem latina. Mas como é apenas um estado e é uma parte menor da população, para ficar mais fácil, nós falamos que tudo isso é América anglo-saxônica. Já na América Latina, como eu falei antes, nós temos o francês, falado lá na Guiana Francesa e também no Haiti. Nós temos o português, que é um outro idioma latino falado no Brasil. E nós temos o espanhol, falado na maioria dos países. E aí entra novamente um problema muito parecido com o que havia acontecido na América anglo-saxônica. O Suriname e a Jamaica falam idiomas de origem anglo-saxã, mas ainda assim fazem parte da América Latina, até por questões socioeconômicas nesse sentido. Eles se aproximam muito mais economicamente dos países latinos do que dos países anglo-saxões. E por que a América anglo-saxônica, então? A América anglo-saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá, está faltando o Alasca aqui nessa imagem, os dois países mais desenvolvidos da América toda. A América anglo-saxônica deve-se ao fato desses países terem sido colonizados principalmente pela Inglaterra, embora tenham também recebido influência de outros povos europeus, como é o caso do Quebec, que recebeu colonização da França. Ou então, outras áreas dos Estados Unidos que foram colonizadas por outros povos. Bem, na situação econômica, indiscutivelmente Estados Unidos e Canadá são os dois países mais ricos do nosso continente, na questão monetária mesmo. Muito se deu por conta do processo de colonização. É lógico, o processo de colonização não é o único responsável pela situação econômica dos países na atualidade, mas é um dos fatores responsáveis. Um fato determinante dessa divisão é o fator histórico. Assim como os Estados Unidos, as nações das Américas, os Estados Unidos e o Canadá também foram colonizados por europeus. Aliás, perdão, eu havia falado assim como os Estados Unidos, não. Assim como todas as nações das Américas, os Estados Unidos e o Canadá também foram colonizados por europeus. Entretanto, o modo como foram desenvolvidos foi diferente, pois enquanto o centro-sul das Américas foram colônias de exploração, as nações em questão viveram um processo de povoamento. Centro-sul das Américas, aqui eu estou falando tanto da América Central e América do Sul, como o próprio sul dos Estados Unidos foi uma colônia de exploração. Na época das 13 colônias americanas, as colônias do sul eram todas colônias de exploração, enquanto as colônias do norte eram colônias de povoamento. Mas qual é a diferença entre essas duas formas de colonizar? Bem, antes de entrar na América Latina, só explicando a diferença entre essas duas formas de colonizar, enquanto a colônia de ocupação visava uma expansão do território, então, a Inglaterra, por exemplo, não tinha muito espaço e eles queriam expandir o território deles, eles escolhem o Canadá e o norte dos Estados Unidos justamente por conta da similaridade climática e até mesmo da proximidade. Então, naquela região, eles veem como uma extensão, um espaço do seu império. As colônias de exploração, por outro lado, não eram vistas apenas como uma extensão. Eram lugares com muitos recursos naturais, com um clima muito mais favorável para a agricultura e que eles viam como uma espécie de lugar para se explorar. Então, o que acontece aqui no Brasil, aconteceu, na verdade, aqui no Brasil, no México e até no sul dos Estados Unidos, foi uma grande exploração dos nossos recursos, seja através de minérios ou até mesmo cultivo de plantações, dos antigos sistemas de plantation que se fala
nos canaviais, na plantação de cana-de-açúcar, que nós sabemos que no passado colonial usava da escravidão de pessoas para conseguir se desenvolver. Então aqui nós já vemos uma grande diferença. Enquanto na parte do norte nós temos ali a ideia de você criar uma infraestrutura para as pessoas irem morar lá, na parte de exploração, os colonizadores tinham a ideia de vir para cá, explorar o máximo de recursos possíveis e voltar para a Europa, enriquecer aqui na América e voltar para a Europa. Bem, sob o nome da América Latina, foram inicialmente agrupadas as sociedades em que a língua oficial dominante tem origem no latim, como é o caso do português e do espanhol. Portugueses e espanhóis foram os principais colonizadores da América continental, cujo território compreende desde o México até o sul da América do Sul. Os países que formam a América Latina possuem problemas sociais semelhantes e condição de países em subdesenvolvimento. México, Brasil e Argentina são as nações latino-americanas consideradas emergentes, pois se destacam na produção industrial. Então, de toda a América Latina, só México, Argentina e Brasil é que tem um grande desenvolvimento industrial. Atualmente, o Chile também já pode ser considerado uma nação emergente, por mais que eles não tenham uma indústria tão desenvolvida, mas eles acabam apresentando relações econômicas muito boas com outros países, como a própria China ou até mesmo os Estados Unidos. Isso também acontece com o Uruguai. Vamos para mais uma atividade. Por mais que todo o continente americano tenha sido colonizado por países europeus, o processo de colonização foi diferente entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Explique essa diferença. E agora é com vocês. Vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade, gente? Os países da América Latina sofreram uma colonização de exploração, onde o principal objetivo dos colonizadores era explorar os recursos, enquanto os países da América Anglo-Saxônica tiveram um processo de colonização de povoamento, onde o objetivo era criar uma infraestrutura nesses locais, com o intuito de estabelecer moradias. Bem,
Nessa aula, nós estudamos um pouco sobre as divisões do continente americano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!